Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja do Gama. Bom dia, boa tarde ou boa noite. O horário que você estiver escutando a gente aí. E a gente tem dado continuidade à leitura e o compartilhar do livro Sua Família Está Preparado para o Arrebatamento? E nós chegamos na mensagem 3, que tem como tema Família Edificada. E a leitura bíblica é muito interessante como o autor, o irmão Miguel Mar, ele usou o texto de 1 Coríntios 11, 12, 13 e 15 e aplicou no viver familiar. Aplicou essa palavra aqui para os casais. E é dentro desse contexto que a gente vai desfrutar desse capítulo aqui. É um capítulo curto, mas com muito conteúdo. E eu não tenho intenção de cobrir todo esse conteúdo, mas apenas pincelar alguns pontos para que vocês, desfrutando também da leitura, lendo o livro e entrando nesse capítulo, também possam ser ajudados a abrir a sua visão e você possa ganhar mais vida e ganhar mais encargo, e ganhar mais visão e mais intimidade com o Senhor, que é o principal. Então, nos capítulos anteriores, no primeiro capítulo, cujo o título é Ordem Divina, e o segundo capítulo, que é o encabeçamento, os irmãos trabalharam os aspectos individuais. Nós vimos primeiramente, foi tratada o papel da mulher com relação ao arrebatamento. Foi designada a ordem divina, né? A ordem que Deus estabeleceu para que o homem o sirva, para que a sua vontade seja estabelecida, para que a sua vontade seja feita. Então, lá o irmão Natal trabalhou o ponto da extrema importância da mulher com relação a preparar-se para a volta do Senhor, cooperar com o Senhor, cooperar com seu esposo, cooperar com a sua família para a volta do Senhor. E ali foi estabelecida uma ordem que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. E essa ordem ela foi instituída, estabelecida pelo próprio Deus. No capítulo 2, o irmão Jorge ele trabalhou conosco a questão da bênção do encabeçamento. Nós vimos que Deus tem uma ordem divina e para trazer a ordem, ele usa o encabeçamento, ou seja, ele encabeça Cristo, que Cristo encabeça o homem e o homem encabeça a mulher, para que a sua obra seja realizada e traga a ordem novamente para o universo. Bom, e agora, esse capítulo vai tratar de forma abrangente, não só mais homem, não só mais mulher, mas o casal e o seu papel para preparar-se, estar preparado e também preparar a sua família para o arrebatamento. Então, a intenção de Deus em chamar o homem, chamar a mulher, estabelecer uma família, é de edificar essa família, para que essa família possa não somente dar um testemunho aqui na terra acerca de que eles têm alguém que os encabeça, eles são o testemunho vivo da ordem sendo estabelecida, da ordem de Deus sendo estabelecida nessa terra. Então, o Senhor, tudo o que Ele começa, isso é desde o princípio, Ele traz a família para que essa possa trazer, ou essa possa realizar a sua obra. Quando Ele chamou Adão, Ele viu que criou Adão, Ele viu que Adão estava só, então Ele constituiu, de Adão Ele fez Eva, para ser a auxiliadora de Adão. Nós vimos que Adão tinha uma função, Adão tinha uma missão.
Mas Deus, ele colocou Eva para auxiliar Adão, e juntamente, e Eva também tinha uma função. E os dois, como casal, também tinham uma função que era fecundar a terra, encher a terra e sujeitar a terra. Essa era a função desse casal que foi criado no Éden. A função deles era multiplicar-se, ser fecundos, gerar e subjugar, governar a terra. Então, nós vemos aqui que Deus tem um princípio, e esse princípio é estabelecido e é realizado por meio da família. Vimos também, quando ele chamou Abraão, e ele constituiu ali uma nação. A nação de Israel, ela é composta por uma família. As 12 tribos são os 12 filhos de Israel. Então nós vimos que o princípio de Deus, ele não muda. O princípio de Deus ele conta com a família para que o seu reino seja estabelecido. Para que ele traga a ordem novamente. Para que ele encabece todas as coisas. Senhor Jesus. E qual é o papel do casal do plano de Deus? Um casal, ele não é constituído apenas... E o papel da salvação, não somente para o homem, mas para a família, não visa apenas a salvação eterna, a salvação da era vindoura. Esse é um aspecto do Evangelho. Mas nós temos outro aspecto do Evangelho, que é trabalhar a vida divina, a vida de Deus dentro desse homem, dentro dessa família, dentro desse casal, para que Deus seja expresso. E para que Deus possa governar, para que Deus possa reinar sobre essa família, sobre onde ela estiver. Então, o Evangelho, ele tem dois aspectos principais. O primeiro aspecto, ele trata com relação à nossa salvação, a salvação da nossa alma, a salvação do nosso espírito. Nós somos salvos da ira vindoura. Mas tem um outro aspecto, que esse aspecto é nos parecermos cada vez mais com Cristo. E isso é descrito aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Quem é o nosso Salvador? Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse pleno conhecimento da verdade aqui é a expressão plena de Cristo em cada um dos seus filhos. Então nós fomos salvos não somente da ira vindoura, nós fomos salvos, irmãos, para conhecer, para nos parecer mais com Cristo. Então, o Evangelho ele não para no momento da nossa conversão. O Evangelho ele nos acompanha até sermos formados à imagem de Cristo, até o Senhor voltar. Senhor Jesus. Além da salvação eterna, a nossa vida é esperar a volta do nosso Senhor. Isso foi algo que o Senhor deixou para nós. Ele vai voltar. E Ele nos alertou que qual deveria ser a nossa condição quando Ele voltasse. E nos advertiu a isso, a vivermos de forma vigilante. O que nós buscamos, irmãos, não é apenas a salvação eterna. Isso é muito bom. Mas Deus tem algo a mais para cada um de nós. Deus ele tem para nós o Evangelho do Reino, que consiste em fazer com que os seus filhos sejam governados por Ele. E a partir daí, Ele vai começar a formar em nós reis. Então,
Nós não somente fomos salvos da ira vindoura, mas somos chamados para reinar com Ele durante 1000 anos. Apocalipse capítulo 12, versículo 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com um cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus, até ao seu trono. Então, o nosso viver aqui na terra é nos aprontarmos para sermos arrebatados até o trono de Deus. E é para isso que o Senhor tem trabalhado em nós. Esse deve ser o nosso ponto principal de foco no nosso viver diário. Nós vivemos para dar glória para Deus. Tudo que façamos seja para a glória de Deus. Mas também nós vivemos aqui para que o Senhor trabalhe em nós e sejamos conformados à imagem do seu Filho. Para que quando Ele voltar, nós subiremos com Ele até o trono de Deus. E reinaremos com Ele pelos séculos dos séculos. Que visão maravilhosa. Então, quando o casal tem essa visão mais ampliada, deixando de olhar somente para a minha experiência individual, ele começa a perceber que ele faz parte de um corpo, que ele faz parte de um organismo, em que ele é um membro. Mas só que, quando ele olha para o seu lado, ele tem um membro mais íntimo desse corpo, que é a sua esposa, que é o seu cônjuge. Então, um ponto aqui que nós precisamos entender que o seu cônjuge, ele faz parte do corpo de Cristo. Ele não é apenas o seu cônjuge, mas, além de seu cônjuge, primeiramente ele é filho de Deus. Ele é membro do corpo de Cristo. E como tal, nós precisamos considerá-lo de maneira especial. Precisamos cuidar do nosso cônjuge de maneira especial, porque ele faz parte do corpo de Cristo. Como você também faz parte. Senhor Jesus. E para que nós possamos nos beneficiar de forma plena daquilo que Deus nos concedeu, o princípio que deve nos reger, é o encabeçamento. É o princípio que Deus deixou, que é o encabeçamento. Ele está descrito aqui em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e Deus o cabeça de Cristo. Cabeça de todo homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Repetindo, quero, entretanto, que sabeis ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Quando nós estamos dentro desse ambiente onde nós somos encabeçados pelo Senhor, Deus, nós desfrutamos, nos beneficiamos de pelo menos 4 elementos diretos. O primeiro elemento, nós temos ordem. Em 1 Coríntios capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 11, versículos 8 e 9. Porque não foi
Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. O segundo aspecto aqui é testemunho. Aí está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 10. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. A mulher, ao ser encabeçada por Cristo, e o homem, a mulher, ao ser encabeçada pelo marido, e o homem ser encabeçado por Cristo, isso gera um testemunho para os anjos, um testemunho para o universo, de que ali há ordem, que ali há encabeçamento. Entra também a autoridade. E quando nós vemos essa ordem sendo realizada na prática, irmãos, nós temos autoridade. Nós somos enchidos com a autoridade de Deus, porque nós estamos embaixo do encabeçamento, correto? Deus encabeçando Cristo, Cristo encabeçando o homem encabeçando a mulher. Dentro desse contexto, irmãos, Deus ele pode trabalhar nessa família, Deus pode alcançar, por meio da sua vida, as pessoas que estão ao nosso redor. Em quarto lugar, nós vemos a dependência. Por que é bom ser dependente? Porque a dependência, irmãos, nos mostra, nos faz lembrar que nós somos falhos, nós somos pecadores. Cristo nos salvou, mas nós somos pecadores, nós dependemos. O homem não consegue realizar sozinho a obra do Senhor, a obra que Cristo deixou para ele. Tampouco a mulher consegue realizar a obra de Deus sozinha. Um depende do outro. Adão dependia de Eva, Eva dependia de Adão. E esse é o que é a ordem, isso é a ordem. E é por meio dessa ordem que o Senhor ele pode trabalhar. Ele pode reconquistar essa terra para ele. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 11 e 12. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. Então, essa ordem aqui, ela vem de Deus. O homem, a mulher não é independente do homem. O homem também não é independente da mulher. Uns dependem dos outros. Porque, irmãos, isso é para nós um guardar. Porque a natureza caída, ela tem por natureza ser independente. E na independência nós cortamos o laço de vida que nós temos com o Senhor. Nós cortamos o fluir. Com relação à ordem, o universo, ele, ao contrário do que diz a origem da mitologia grega, ele não veio do caos. A vida não veio do caos. Mas se nós olharmos, irmãos e amigos, para o nosso redor, o caos foi estabelecido, porque houve falta de vida. Isso remonta a Gênesis, por conta da desobediência de Adão e de tomar o fruto da árvore do bem e do mal. O caos se estabeleceu, a ordem foi interrompida, o encabeçamento foi quebrado. Aí gerou caos. O que nós vemos hoje é decorrência do que aconteceu em Gênesis, capítulo 3.
Isaías 45, versículo 18, nos diz que Deus fez a terra para ser habitada e não para ser um caos. E a rebelião de Satanás, que está entre o versículo 1 e 2 de Gênesis 1, foi o que trouxe caos. A terra, ela foi feita. Deus criou os céus e a terra, mas aconteceu alguma coisa nesse intervalo que deixou, a terra se tornou sem forma e vazia. Ou seja, o caos entrou aqui. Então, quando falta ordem, o caos opera e o caos, ele deixa a terra sem forma e vazia. Ele deixa a sociedade sem forma e vazia. Ele deixa as pessoas sem forma e vazias. Por falta de uma ordem, a humanidade está vazia. Porque ela não pode receber o infundir de vida que só vem por meio dessa ordem. Quando você corta a ligação com essa ordem, você corta o suprimento de vida. Aí você se torna vazio. Mas quando você está debaixo dessa ordem, você recebe esse suprimento de vida. Aí você pode estar cheio. Com relação ao testemunho, não é... Muitas vezes nós não pensamos assim, mas a nossa casa ela pode ser um testemunho. Você já olhou para a sua casa como um possível testemunho positivo, mas ele também pode ser negativo com relação aos anjos. Por quê? E é interessante aqui em que quando Paulo fala para a mulher que ela dá testemunho como sinal é por causa dos anjos. No versículo 10, portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer na cabeça como sinal de autoridade. Ou seja, ser encabeçada. Por que ele fala dos anjos? Porque a rebelião, a falta de ordem, o caos veio por meio dos anjos caídos. Veio por meio do arcanjo Lúcifer, como era denominado Lúcifer, que se tornou Satanás, e ele trouxe terça parte dos anjos com ele. E isso quebrou a ordem que existia. Aí estabeleceu-se caos. Então, quando nós estamos dentro desse encabeçamento, dentro dessa ordem, irmãos, nós damos testemunho para o universo e para os anjos caídos, que nós temos alguém que nos encabeça. Em Judas, no versículo 6, e há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Aqui são os anjos caídos. Por causa da falta de encabeçamento, por causa da transgressão da ordem, eles estão sobre algemas eternas, esperando do juízo. Quando nós somos encabeçados, nós damos testemunho para esses anjos caídos, que nós somos encabeçados por Cristo. Nós somos encabeçados por Deus. Nós mantemos essa ordem divina. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. E isso dá autoridade, irmãos. Isso nos enche de autoridade, porque a autoridade não é nossa. A autoridade, ela provém porque nós estamos debaixo desse encabeçamento. E com relação, irmãos, à dependência, nós precisamos entender que dependência é bênção.
Porque o marido ele precisa da esposa para dar com pleno cumprimento à missão que ele foi chamado. Da mesma forma, a esposa, ela precisa do marido para dar pleno cumprimento à missão que lhe foi confiada. E Deus, na sua multiforme sabedoria, Ele usa um ao outro para poder um aperfeiçoar o outro. Então, um vai sendo ajudado por outro, pelo cônjuge, vai sendo exposto, vai se arrependendo. E nesse processo ele vai se tornando mais parecido com Cristo. Senhor Jesus. Mas como manter, como eu posso me manter debaixo desse encabeçamento? Eu preciso de muita oração. Muita comunhão com o Senhor. Muita leitura da palavra. Eu preciso estar no Espírito para que eu possa ser encabeçado. O encabeçamento, irmãos, não é algo humano, não é algo apenas pragmático, mas é algo extremamente espiritual. E eu preciso estar no Espírito para que eu possa ser encabeçado pelo Senhor. E em 1 Coríntios capítulo 12, nos mostra aqui a nossa origem. A partir do versículo 2, sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Então aqui, antes de conhecer o Senhor, nós éramos guiados, nós éramos movidos, nós nos esforçávamos para seguir o nosso ídolo. E ídolo aqui é bastante amplo, pode ser sua carreira, pode ser um casamento, pode ser coisas boas, são ídolos. E você se esforçava para poder seguir isso daqui. Mas quando nós conhecemos Cristo, tudo mudou. Porque agora, para que nós sejamos encabeçados por Ele, para que nós possamos segui-lo, nós precisamos estar no Espírito. Aí vem no versículo 3, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Uma forma de nós nos mantermos no Espírito é invocando o nome do Senhor. Quando nós invocamos o nome do Senhor, nós nos voltamos para o Espírito. E aí nós somos encabeçados por Cristo. Não é apenas uma questão de esforço exterior para poder ser encabeçado, mas encabeçamento é algo totalmente espiritual. Nós precisamos do Senhor para sermos encabeçados. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Como nós enxergamos a nossa família? Como você enxerga a sua esposa? Como você enxerga seus filhos? Como você enxerga a sua família? Nós precisamos enxergar nossa família como parte do corpo de Cristo. Não apenas como nossos filhos tão somente, como nossos cônjuges tão somente, mas uma parte do corpo de Cristo. A parte mais íntima que nós temos contato com o corpo de Cristo é a nossa família. E os nossos familiares, como membros do corpo de Cristo, eles têm uma função nesse corpo. Eles têm uma função na igreja. E o Senhor, Ele distribuiu esses membros como Ele quis, como lhe aprouve. Por mais que você não goste, ou por mais que você goste, quem estabeleceu isso, quem estabeleceu qual membro, em qual função de cada membro, foi o Senhor.
E o Senhor distribuiu cada um, para que eles possam exercer, realizar um fim proveitoso. Capítulo 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então, nós fomos colocados num só corpo. Apesar da diversidade de membros, nós fomos colocados num só corpo. E o mais impressionante aqui é que não importa a sua origem, não importa a minha origem, não importa se você é um judeu e casou com um grego, não importa se você é um escravo que se casou com um livre, isso não importa mais, porque nós fomos colocados num corpo único. Nós temos um único corpo. Nós somos supridos por um único Espírito. Se nós formos encabeçados por Cristo, se nós formos encabeçados, não será a nossa origem que vai nos dividir. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Pois em um só Espírito todos fomos batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós nos foi dado beber de um só Espírito. Então, irmãos, se nós somos encabeçados, não importa a origem, se é grego, se é bárbaro, se é cita, se é livre, se é escravo. Se nós somos encabeçados, irmãos, o amor vai fluir através de nós. Nós vamos desfrutar um único Espírito, de um único corpo. Porque o princípio de Satanás, ele é dividir. O princípio dele é divisão. A rebelião, ela inclui divisão. Ele dividiu os céus em um terço, e um terço foi com ele. Ele dividiu Adão de Eva, para que ele pudesse enganar Eva. E, por consequência, Adão e a queda. Tem um princípio que um general romano e um César romano, Júlio César, ele tinha como prática: dividir para conquistar. Essa era a metodologia, isso era como Júlio César, como general, fazia para conquistar territórios, conquistar nações, conquistar poder. Ele dividia e conquistava. Porém, essa estratégia ela foi anteriormente usada por Satanás. Anteriormente, na eternidade passada, quando ele levou com ele dividiu o céu, um terço do céu seguiu ele na rebelião, e ele fez a mesma coisa com Eva. Ele buscou uma oportunidade para que pudesse conversar sozinho e dividir Adão e dividir Eva. Capítulo 3, versículo 1 de Gênesis, capítulo 2. No capítulo 3, versículo 1. Gênesis, capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe, no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal.
Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, o que Satanás quer fazer aqui? Ele quebrou o princípio do encabeçamento. Ele foi até a mulher quebrou o princípio e quebrou o encabeçamento com Deus, e aí estabeleceu-se o caos. O que Satanás quer fazer no nosso meio, na nossa família, nos dividir. Ele usa nossas origens, ele usa nossos temperamentos. Mas perceba aqui que nós temos um só Espírito. Nós bebemos de um só Espírito, nós fomos colocados num só corpo. Dividir-se do corpo é uma sentença de morte. Foi o que aconteceu com Adão e com Eva, quando eles quebraram esse elo de ligação com Deus. A morte entrou e eles morreram. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Se nós estivermos embaixo desse encabeçamento, a esposa vai ser suprida de amor do marido. Porque se ele está debaixo do encabeçamento de Deus, o amor que está lá no cabeça, o amor que está em Deus, vai passar por Cristo, que vai passar pelo marido, vai chegar até a esposa. Então, quando nós mantemos esse elo de vida muito bem vinculado, o amor pode fluir. O amor pode chegar até a esposa, o amor pode chegar até os filhos, o amor pode chegar até os irmãos, o amor pode chegar até os colegas de trabalho. Por quê? Porque nós estamos debaixo do encabeçamento. E essa é a condição de a vida fluir. Senhor Jesus. Por quê? O marido, por si só, é incapaz de amar a sua esposa. E nós precisamos entender que o conceito de amor aqui é o amor de Deus, não o amor que o mundo prega. Esse amor que o mundo prega, ele não é segundo o amor descrito aqui pela Bíblia, descrito aqui pelo Senhor. O amor que o mundo prega não é sacrificial. Ele não se sacrifica. O amor do mundo não se sacrifica. O amor do mundo busca os seus interesses. Porque nenhum ser humano tem as características descritas aqui do amor. Se nós estivermos embaixo desse encabeçamento, irmãos e amigos, o amor vai chegar até você. Você vai ser amado e você vai ter a capacidade de amar. Olha só. Você pode fazer muitas coisas, mas sem o amor, nada tem proveito. Capítulo 13 de 1 Coríntios, a partir do versículo 1. E eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, qualquer trabalho, qualquer doação, qualquer movimento, por mais bom que seja, se não tiver como elemento o amor, de nada vale. E as características do amor aqui, nenhum ser humano é capaz de ter.
Esse amor aqui é o amor, descrito aqui, é o amor divino. Que só pode ser tocado por meio do encabeçamento. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Então, irmãos, esse amor aqui ele só é possível de ser tocado, de ser experienciado, se nós estivermos embaixo desse fluir de amor. Senhor Jesus. Senhor Jesus. E por fim, qual é o seu objetivo nessa terra como família? Como família, seu objetivo é trabalhar, sustentar sua esposa, criar os seus filhos, para que eles sejam bons cidadãos, apenas. Se essa é a nossa condição, irmãos, nós estamos olhando apenas para a terra. Mas a nossa pátria não é aqui. Nossa pátria é celestial. Se nós tivermos um viver assim, de olhar apenas para esse mundo, nós seremos uma família terrenal e carnal. Nós seremos uma família que não coopera, nós seremos uma família que não coopera com a volta do Senhor. A volta do Senhor não é um aspecto importante na vida dessa família. A vinda do Senhor não é o que motiva essa família a viver nessa terra. E isso eu não estou dizendo que nós não temos que ter objetivos, nós não temos que planejar, nós temos que trabalhar, nós não temos que prover para os nossos filhos, para a nossa esposa, condições para serem bons cidadãos, sim. Mas o nosso foco não é esse. Nosso foco é trazer o nosso amado Senhor de volta. É reinar com o nosso amado Senhor. Se você está nessa condição hoje, terrenal, lembre-se que dentro de nós, dentro de você, reside, habita o último Adão. Com o operar da cruz, esse último Adão, ele tem liberdade para poder atuar. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 45 a 47. Pois assim está escrito, o primeiro Adão foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito que dá vida. Não é o primeiro espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo é do céu. Nós temos dentro de nós o homem que é do céu. Se nós nos submetermos, irmãos, ao operar da cruz, esse homem terrenal, esse primeiro Adão aqui, ele vai ser subjugado. E esse homem aqui, espiritual, esse último Adão aqui, ele vai ter liberdade para poder atuar. E ele atuando, a sua família vai ser edificada, a sua família vai ser abençoada, com o amor de Deus, com a autoridade, com o testemunho. E assim estaremos edificando a nossa família para trazer o Senhor de volta. Amém? Então é isso.
Se você gostou, ou essa mensagem te tocou de alguma forma, compartilhe. Não deixa de deixar o seu like aí e até uma próxima oportunidade.